Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro. Conto O Fim da Noite, de Isaac Asimov. Era quase uma reunião de aula e, embora fosse marcada pela falta de alegria, ainda não havia razão para se pensar que seria manchada pela tragédia. Edward Taliaferro, vindo da lua e ainda sem gravidade nas pernas, encontrou os outros dois no quarto de Stanley Kaunas. Kaunas se levantou para cumprimentá-lo de modo subserviente. Battersley Riger apenas se sentou e acenou. Taliaferro abaixou cuidadosamente o volumoso corpo na poltrona, bem ciente de seu peso desusado. Fez uma careta, torcendo os lábios grossos dentro do aro de cabelo que lhe cobria o queixo e as faces. Eles já se haviam encontrado mais cedo naquele dia, sob condições mais formais. Agora, pela primeira vez, estavam sós e Taliaferro disse: "Esta é uma grande ocasião. Estamos nos encontrando pela primeira vez em 10 anos. Primeira vez depois de nossa graduação, na verdade." Riger torceu o nariz. Ele havia sido quebrado um pouco antes desta mesma graduação e havia recebido seu diploma em astronomia com um curativo desfigurando-lhe o rosto. Resmungou. Alguém comandou o champanhe? Ou algo parecido? Vamos, disse Taliaferro. A primeira grande convenção de astronomia interplanetária na história não é lugar para tristezas. E entre amigos também. Kaunas disse repentinamente. É a Terra. Não se sente bem. Não consigo acostumar-me com ela. Balançou a cabeça, mas o ar de depressão permaneceu. Eu sei, disse Taliaferro. Estou tão pesado. Tira-me todas as energias. No que você está melhor do que eu, Kaunas. A gravidade de Mercúrio é 0,4 normal. Na Lua, é apenas 0,16. Interrompeu o início de um murmúrio de Riger, dizendo, e em séries eles usam campos pseudogravitacionais ajustados a 0,8. Você não tem nenhum problema, Riger. O astrônomo de séries pareceu aborrecido. É o ar livre. Ir lá para fora sem roupa especial me abala. Certo, concordou Kaunas. E deixar o sol bater diretamente sobre você. Apenas isto. Taliaferro sentiu-se insensivelmente voltando no tempo. Eles não haviam mudado muito. Nem mesmo ele, pensou. Eram todos 10 anos mais velhos, naturalmente. Riger ganhará mais alguns quilos e o rosto fino de Kaunas ficará um pouco curtido, mas ele os teria reconhecido, se os encontrasse sem aviso. Não acho que é a Terra que nos está abalando. Vamos encarar os fatos, disse Taliaferro. Kaunas olhou com irritação. Era um homem pequeno, de movimentos rápidos e nervosos e, habitualmente, usava roupas que pareciam muito maiores do que ele. Villiers. Eu sei, disse Kaunas. Penso nele às vezes. E, com um ar desesperado, tenho uma carta dele. Riger sentou-se rijo, sua compleição cor de oliva ainda mais escura, e falou com energia. Você recebeu? Quando? 1 mês atrás. Riger virou-se para Taliaferro. E você? Taliaferro piscou placidamente e aqueceu. Ele ficou louco, disse Riger. Afirma ter descoberto um método prático de transferência de massa através do espaço. Contou para vocês dois também? Então é isso. Ele sempre foi um pouco tocado. Agora, arrebentou. Esfregou o nariz furiosamente e Taliaferro pensou no dia em que Villiers o havia quebrado. Durante 10 anos Villiers os perseguira como uma sombra vaga de uma culpa que não era deles, na verdade. Haviam trabalhado para a graduação juntos, 4 homens escolhidos e dedicados sendo treinados para uma profissão que atingira novas alturas nesta época de viagem interplanetária. Os observatórios estavam se abrindo para outros mundos, cercados pelo vácuo, sem resquícios de ar. Havia o observatório lunar, do qual a Terra e os planetas interiores podiam ser estudados, um mundo silencioso em cujo céu nosso planeta estava dependurado. O observatório de Mercúrio, mais próximo do Sol, encarapitado no polo norte de Mercúrio, onde o terminal quase não se movia e o Sol estava fixo no horizonte, podendo ser estudado nos mínimos detalhes. O observatório de Ceres, o mais novo, o mais moderno, com sua área estendendo-se de Júpiter às mais distantes galáxias. Havia desvantagens, naturalmente. Com as viagens interplanetárias ainda difíceis, as partidas seriam poucas, e qualquer coisa parecida com uma vida normal virtualmente impossível, mas esta era uma geração de sorte. Os cientistas do futuro encontrariam os campos do conhecimento bem semeados, até a invenção de um voo interestelar, nenhum novo horizonte tão amplo como este seria aberto. Estes 4 de sorte, Taliaferro, Riger,
Kaunas e Villiers deviam estar na posição de um Galileu, graças à posse do primeiro telescópio real, que não podia ser apontado para nenhum lugar no céu sem fazer uma grande descoberta. Mas, então, Romano Villiers caiu doente, e era febre reumática. De quem a culpa? Seu coração ficou lento e avariado. Ele era o mais brilhante dos quatro, o mais promissor, o mais dedicado, e não podia nem mais terminar o curso e tirar o doutorado. Pior do que isso, não poderia nunca deixar a Terra. A aceleração da arrancada de uma espaçonave o mataria. Talhaferro foi enviado para a Lua, Riger para Ceres, Kaunas para Mercúrio. Somente Villiers ficou para trás, numa vida de prisioneiro da Terra. Eles tentaram falar-lhe de sua pena e Villiers os rejeitara com algo parecido ao ódio. Ele os recriminara e amaldiçoara. Quando Riger perdeu a paciência e levantou o punho, Villiers pulara sobre ele, gritando, e quebrará-lhe o nariz. Obviamente Riger não se esquecera disso, enquanto acariciava o nariz cautelosamente com um dedo. A testa de Kaunas era uma tábua incerta de sulcos. Ele está na convenção, sabe. Tem um quarto no Hotel 405. Eu não o verei, disse Riger. Ele vem vindo para cá. Disse que queria ver-nos. Acho que ele disse às 9. Estará aqui dentro de alguns minutos. Nesse caso, disse Riger, se não se importam, eu me vou. Oh, espere um pouco, disse Talhaferro. Que mal há em vê-lo. Por que não é o caso? Ele está doente. Mesmo assim. Não vamos ser mesquinhos. Você está com medo dele? Medo. Riger mostrava desprezo. Nervoso, então. O que há para estar tão nervoso? Não estou nervoso, retrucou Riger. Claro que está. Todos vocês se sentem culpados em relação a ele, e sem razão verdadeira. Nada do que aconteceu foi por nossa culpa. Mas ele estava falando para se defender e o sabia. E quando, neste momento, a campainha da porta soou, todos três pularam e se voltaram para olhar, sem graça, para a barreira que se elevava entre eles e Villiers. A porta se abriu e Romano Villiers entrou. Os outros se levantaram rijamente para cumprimentá-lo, ficando então de pé embaraçados, sem que nenhuma mão se estendesse. Ele os olhava sardonicamente. Ele mudou, pensou Talhaferro. Ele mudará. Havia encolhido em quase todas as dimensões. Uma inclinação acumulada fazia-o mesmo mais baixo. A pele de seu crânio brilhava sob o cabelo ralo, a pele das costas das mãos estava enrugada, com veias azuis. Parecia doente. Parecia não haver nada que o ligasse à memória do passado, a não ser seu jeito de cobrir os olhos com uma das mãos quando olhava intensamente, e, quando falava, o barítono homogêneo e controlado de sua voz. Meus amigos, disse Villiers. Meus amigos trotadores do espaço. Havíamos perdido o contato. Alô, Villiers, cumprimentou Talhaferro. Villiers o encarou. Você está bem? Bem o bastante. E vocês dois? Kaunas conseguiu um sorriso fraco e um murmúrio. Tudo bem, Villiers. O que há? Resmungou Riger. Riger, o homem zangado, disse Villiers. Como está Ceres? Estava indo bem quando eu parti. Como vai a terra? Você pode ver por si mesmo. Mas Villiers se entesou quando disse isto. E continuou. Espero que a razão da vinda de vocês três à convenção tenha sido minha exposição depois de amanhã. Sua exposição? Que exposição? Perguntou Talhaferro. Escrevi para todos vocês sobre isto. Meu método de transferência da massa. Riger sorriu com o canto da boca. Sim, você escreveu. Entretanto, você não disse nada sobre uma exposição e eu não me lembro de tê-lo visto na lista de oradores. Eu o teria notado se você lá estivesse. Você está certo. Não estou na lista. Nem preparei uma teoria para publicação. Villiers estava excitado e Talhaferro falou maciamente. Tenha calma, Villiers. Você não parece bem. Villiers voltou-se para ele com os lábios retorcidos. Meu coração está se mantendo, obrigado. Escute, Villiers, retrucou Kaunas. Se você não está na lista nem, escute você. Eu esperei 10 anos. Vocês têm seus trabalhos no espaço e tenho que dar aulas na escola da Terra, mas sou um homem melhor do que qualquer um de vocês ou que todos vocês. Considerando, começou Talhaferro. E não quero sua condescendência também. Mandei o testemunhou. Suponho que vocês ouviram falar de Mandei. Bem, ele é o catedrático da divisão de astronáutica na convenção e demonstrei a transferência da massa para ele. Era um projeto primitivo e se queimou após a primeira utilização, mas... Estão escutando? Estamos escutando, disse Riger friamente. No que interessa. Ele me deixará falar a meu modo sobre isto. Aposte que ele deixará. Nenhum aviso. Nenhuma publicidade.
lançá-lo-ei sobre todos como uma bomba. Quando eu lhes der as relações fundamentais envolvidas, será o fim da convenção. Eles se espalharão pelos seus laboratórios familiares para me testar e construir projetos. E descobrirão que funciona. Fiz um rato vivo desaparecer de um ponto em meu laboratório e aparecer em outro. Mandei-o presenciou. Ele os olhou, encarando primeiro um rosto, depois outro. E disse: Vocês não me acreditam, não é? Se você não quer publicidade, por que nos conta isto? Disse Riger. Vocês são diferentes. Vocês são meus amigos, meus companheiros de escola. Vocês partiram para o espaço e me deixaram atrás. Isto não foi uma questão de escolha, objetou Kaunas com voz fina e alta. Villiers ignorou aquilo, e disse: Assim, quero que vocês saibam agora. O que funciona para um rato, funciona para um homem. Aquilo que move alguma coisa em 3 metros através de um laboratório, moverá também 1 milhão de quilômetros através do espaço. Estarei na Lua, e em Mercúrio, e em Ceres, em qualquer lugar a que eu queira ir alcançarei cada um de vocês e ainda mais. E terei feito mais pela astronomia apenas dando aulas e pensando, do que todos vocês com seus observatórios, telescópios, câmaras e espaçonaves. Bem, disse Taliaferro, estou contente. Mais poder a você. Posso ver uma cópia da exposição? Ah, não. A mão de Villiers apertou contra o peito como se estivesse segurando folhas fantasmas e protegendo-as contra a observação. Vocês esperam como todo mundo. Há somente uma cópia e ninguém haverá até que eu esteja pronto. Nem mesmo mandei. Uma cópia. Gritou Taliaferro. Se você a perder, não a perderei. E, se acontecer, tenho tudo na minha cabeça. Se você... Taliaferro quase terminou esta frase com morrer, mas parou. Em vez disso, continuou após uma pausa quase imperceptível. Tiver algum senso, você a escrutará, no mínimo. Por motivo de segurança. Não, disse Villiers brevemente. Vocês me ouvirão depois de amanhã. Vocês verão o horizonte humano expandido num só golpe como nunca o foi antes. Olhou outra vez intensamente para cada rosto. 10 anos, disse ele. Adeus. Está louco, disse Riger explodindo, olhando para a porta como se Villiers ainda estivesse diante dela. Está? Disse Taliaferro pensativamente. Acho que está, de certo modo. Ele nos odeia por motivos irracionais. E, assim, nem mesmo escruta sua exposição como precaução. Taliaferro tateou seu próprio escrutador quando disse isso. Era apenas um cilindro indistinto, de cor neutra, um pouco mais grosso e mais curto que um lápis comum. Nos últimos anos, tornará-se o timbre de um cientista, tanto quanto o estetoscópio era do médico e o microcomputador, do estatístico. O escrutador era usado no bolso do paletó, ou preso à manga, ou escondido atrás da orelha ou pendurado num cordão. Taliaferro, muitas vezes, em seus momentos mais filosóficos, imaginava como seria nos dias em que os pesquisadores tinham que tomar notas laboriosamente ou registrá-las em grandes impressões. Que incômodo! Agora era apenas necessário escrutar qualquer coisa impressa ou escrita para se ter um micronegativo que podia ser desenvolvido com calma. Taliaferro já registrara todas as teorias incluídas no programa da convenção. Os outros dois, supunha, com toda a confiança, haviam feito o mesmo. Sob as circunstâncias, recusar-se a escrutar é loucura, disse Taliaferro. Espaço, disse Riger com calor. Não há papel. Não há descoberta. Para atingir um de nós, qualquer mentira seria válida para ele. Mas então o que é que ele vai fazer depois de amanhã? Perguntou Kaunas. Como posso saber? Ele é um louco. Taliaferro ainda brincava com seu escrutador e pensava despreocupadamente se deveria remover e desenvolver algumas das pequenas tiras de filme armazenadas em seus órgãos vitais. Decidiu em contrário. E disse, não subestime Villiers. Ele é um cérebro. 10 anos atrás talvez, disse Riger. Agora é um maluco. Proponho que o esqueçamos. Falou alto, como se quisesse afastar Villiers, e tudo o que lhe dizia a respeito, simplesmente pela força com que discutisse outras coisas. Falou de Ceres e seu trabalho, a radiocartografia da Via Láctea com novos radioscopias capazes de analisar simples estrelas. Kaunas escutava e aquecia, depois interrompeu com informações referentes às radioemissões de manchas solares e sua própria exposição, na imprensa, na associação de tempestades de prótons com as chamas gigantescas de hidrogênio na superfície do Sol. Taliaferro contribuiu pouco. O trabalho lunar era pouco fascinante em comparação. As últimas informações na previsão meteorológica em ondas longas, através da observação direta das correntes de jato da Terra, não se comparavam com radioscopias e tempestades de prótons. Mais do que isto, seus pensamentos não podiam se desligar de Villiers.
Villiers era o cérebro. Eles todos sabiam disso. Mesmo Riger, com toda a sua explosão, devia sentir que, se a transferência da massa fosse de alguma forma possível, então Villiers era seu descobridor lógico. A discussão de seus próprios trabalhos chegou a nada mais do que a desagradável admissão de que nenhum deles conseguirá muito. Taliaferro acompanhava a literatura e o sabia. Seus próprios escritos eram menores. Os outros não eram autores de nada de grande importância. Nenhum deles, encarando os fatos, provocara algum abalo espacial. Os sonhos colossais dos dias de escola não se realizaram, e isto é que era. Eles eram trabalhadores rotineiros competentes. Nada mais, e eles o sabiam. Villiers teria sido mais. Eles sabiam disso também. Era este conhecimento, tanto quanto culpa, que os mantinha em antagonismo. Taliaferro sentia-se mal pelo fato de Villiers, apesar de tudo, ainda ter que ser mais. Os outros deviam estar pensando assim também, e a mediocridade podia tornar-se rapidamente insuportável. A exposição sobre transferência da massa seria apresentada e Villiers seria afinal o grande homem, como sempre estivera destinado a ser aparentemente, enquanto seus companheiros de escola, com todas suas vantagens, seriam esquecidos. Seu papel seria nada mais do que aplaudi-lo no meio da multidão. Sentiu inveja e tristeza e teve vergonha, mas continuou a senti-la apesar de tudo. A conversação morreu, e Kaunas falou, com os olhos fugidios. Escutem, por que não damos um pulo até o velho Villiers? Havia uma falsa afetividade nisto, um esforço completamente não convincente de casualidade, e acrescentou: não vale a pena ter maus sentimentos. Taliaferro pensou. Ele quer ter certeza sobre a transferência da massa. Ele está com a esperança de que seja apenas o pesadelo de um louco, de modo que possa dormir esta noite. Mas ele também estava curioso, assim, não fez nenhuma objeção. Riger levantou os ombros, sem graça, e disse: inferno, por que não? Era então um pouco antes das 11. Taliaferro foi acordado pelo toque insistente da campainha da porta. Apoiou-se em um dos cotovelos no escuro e sentiu-se nitidamente ofendido. O brilho suave do indicador no teto mostrou que ainda não eram 4 da manhã. Quem é? Gritou. A campainha continuou a tocar. Grunhindo, Taliaferro enfiou-se num roupão de banho. Abriu a porta e piscou com a luz do corredor. Ele reconheceu o homem que o fitava pelo aparelho tridimensional, pois o vira frequentemente. Não obstante, o homem disse num suspiro abrupto: meu nome é Hubert Mandei. Sim, senhor, disse Taliaferro. Mandei era um dos nomes da astronomia, suficientemente preeminente para ter uma posição executiva importante na Agência Mundial de Astronomia, suficientemente ativo para ser catedrático da seção de astronáutica aqui na convenção. Repentinamente, ocorreu a Taliaferro que fora para Mandei que Villiers demonstrara a transferência da massa. O pensamento de Villiers era um tanto sóbrio. Mandei disse: o senhor é o Dr. Edward Taliaferro? Sim, senhor. Então vista-se e venha comigo. É muito importante. Refere-se a um conhecido comum. Dr. Villiers? Os olhos de Mandei cintilaram um pouco. Os cílios e sobrancelhas eram tão ralos que davam a aparência de olhos desguarnecidos e nus. Os cabelos eram fios de seda. A idade, cerca de 50. Por que Villiers? Ele o mencionou na noite passada. Não sei de nenhum outro conhecido comum. Mandei aqueceu. Esperou que Taliaferro se enfiasse em suas roupas, então virou-se e mostrou o caminho. Riger e Kaunas estavam esperando num quarto, no andar acima do de Taliaferro. Os olhos de Kaunas estavam vermelhos e preocupados. Riger fumava um cigarro com baforadas impacientes. Estamos todos aqui, disse Taliaferro. Outra reunião. Não houve repercussão. Tomou um assento e os 3 se olharam. Riger levantou os ombros. Mandei andava compassadamente, com as mãos enfiadas nos bolsos. Peço desculpas por qualquer inconveniência, cavalheiros, e lhes agradeço pela cooperação. Eu gostaria de ter mais. Nosso amigo Romano Villiers está morto. Cerca de 1 hora atrás, o corpo foi removido do hotel. O diagnóstico médico foi colapso cardíaco. Havia um silêncio assustador. O cigarro de Riger revolveu em seus lábios e depois caiu lentamente sem completar sua volta. Pobre diabo, disse Taliaferro. Horrível, sussurrou Kaunas roucamente. Ele era. A voz sumiu. Riger balançou a cabeça. Bem, ele tinha o coração ruim. Não há nada a fazer. Uma pequena coisa, corrigiu Mandei tranquilamente. Recuperação. O que quer dizer? Perguntou Riger agressivamente. Quando foi que vocês 3 o viram pela última vez? Perguntou Mandei. Na noite passada, respondeu Taliaferro. Aconteceu que era uma reunião. Nós todos nos encontramos pela primeira vez depois de 10 anos.
Não foi um encontro agradável, sinto dizê-lo. Villiers sentia ter motivo de raiva contra nós, e estava zangado. Isso foi. Quando? Por volta das 9, a primeira vez. A primeira vez? Nós o vimos outra vez mais tarde, durante a noite. Kaunas parecia incomodado. Explodira raivosamente. Nós não podíamos deixar assim. Tínhamos que tentar. Não fora como se tivéssemos sido amigos uma vez. Assim fomos para seu quarto e... Mandei precipitou-se. Vocês estavam todos em seu quarto. Sim, disse Kaunas, surpreso. Cerca de que horas? 11, acho. Ele olhou para os outros. Talhaferro com cor. E quanto tempo ficaram? 2 minutos, interrompeu Riger. Ele nos pôs para fora como se estivéssemos atrás de seu trabalho. Parou como se esperasse que Mandei perguntasse qual trabalho, mas Mandei não disse nada. Continuou. Acho que o guardava debaixo do travesseiro. Pelo menos, estava deitado sobre o travesseiro enquanto gritava para que saísse. Ele podia estar morrendo então, disse Kaunas num sussurro fraco. Não então, disse Mandei rapidamente. Assim vocês todos provavelmente deixaram impressões digitais. Provavelmente, disse Talhaferro. Estava perdendo um pouco do respeito automático por Mandei e a impaciência voltava. Eram 4 da manhã, Mandei ou não. Continuou. Agora, o que quer dizer tudo isto? Bem, cavalheiros, disse Mandei, há mais na morte de Villiers do que o fato da morte. O trabalho de Villiers, a única cópia dele, tanto quanto eu saiba, estava enfiada na unidade de dispositivo de flash e somente se encontraram fragmentos dela. Nunca vi nem li o trabalho, mas sabia o suficiente sobre o assunto para estar disposto a jurar na corte, se necessário fosse, que os remanescentes do papel não revelado na unidade de dispositivo eram do trabalho que ele planejava entregar a esta convenção. O senhor parece em dúvida, Dr. Riger. Riger sorriu amargamente. Em dúvida de que ele fosse entregá-lo. Se o senhor quer minha opinião, ele estava louco. Durante 10 anos, foi prisioneiro da Terra e fantasiou a transferência da massa como fuga. Era tudo o que o mantinha vivo, provavelmente. Ele montou algum tipo de demonstração fraudulenta. Não digo que fosse uma fraude deliberada. Era, provavelmente, loucamente sincero e sinceramente louco. A noite passada foi o clímax. Veio ao nosso quarto. Ele nos odiava por termos escapado da Terra, e triunfou sobre nós. Era o motivo pelo qual viverá durante 10 anos. Pode ter havido um choque de alguma forma de sanidade. Ele sabia que na verdade não poderia entregar o trabalho, não havia nada a entregar. Então ele o queimou e seu coração se foi. É muito ruim. Mandei ouvir o astrônomo de Ceres, mantendo um olhar de aguda desaprovação. Muito fluente, Dr. Riger, mas bem errado. Não me deixo enganar tão facilmente por demonstrações fraudulentas como o senhor pode acreditar. Agora, de acordo com os dados registrados, que fui obrigado a verificar um tanto rapidamente, vocês 3 foram seus companheiros de estudo na faculdade. Certo. Eles concordaram. Há algum outro companheiro de estudos de vocês presente na convenção? Não, respondeu Kaunas. Nós éramos apenas 4 na qualificação para um doutorado de astronomia naquele ano. Ao menos, ele teria sido qualificado se... Sim, compreendo, disse Mandei. Bem, então, neste caso, um de vocês 3 visitou Villiers em seu quarto uma última vez à meia-noite. Houve curto silêncio. E Riger disse friamente, não eu. Kaunas, com os olhos arregalados, balançou a cabeça. O que o senhor está insinuando? Perguntou Talhaferro. Um de vocês veio até ele à meia-noite e insistiu em ver o trabalho. Não sei a razão. Presumivelmente, era com a intenção deliberada de forçá-lo a um colapso cardíaco. Quando Villiers teve o colapso, o criminoso, se posso chamá-lo assim, estava pronto. Ele apanhou o trabalho, que, devo acrescentar, provavelmente estava guardado sob seu travesseiro, e o escrutou. Depois, destruiu o próprio trabalho no dispositivo de flash. Mas, como estava com pressa, a destruição não foi completa. Riger interrompeu. Como é que o senhor sabe tudo isso? Foi testemunha? Quase, disse Mandei. Villiers não estava totalmente morto no momento de seu primeiro colapso. Quando o criminoso saiu, ele conseguiu alcançar o telefone e chamar o meu quarto. Ele desabafou algumas frases, o bastante para delinear o que havia ocorrido. Infelizmente, eu não estava no meu quarto. Uma conferência tardia me afastara. Entretanto, meu gravador registrou tudo. Sempre ouço a fita do gravador toda vez que volto ao meu quarto ou ao escritório. Hábito burocrático. Chamei-o. Ele estava morto. Bem, então, disse Riger, quem foi que ele disse que o fez? Ele não disse. Ou,
se disse, estava ininteligível. Mas uma palavra permaneceu claramente. Foi um colega de classe. Taliaferro desprendeu seu escrutador do bolso interno do casaco e ofereceu a Monday. Calmamente, disse, se o senhor quiser desenvolver o filme e meu escrutador, será bem-vindo. Não encontrará o trabalho de Villiers aí. Imediatamente Kaunas fez o mesmo, e Rigeiro seguiu com mau humor. Monday pegou os 3 escrutadores e disse secamente, presumivelmente, aquele dentre vocês que fez isto já retirou a peça de filme exposto com o trabalho. Entretanto, Taliaferro levantou as sobrancelhas. O senhor pode revistar-me ou revistar meu quarto. Mas Rigeiro ainda estava carrancudo. Agora, espere um minuto apenas. O senhor é a polícia. Monday o fitou. O senhor quer a polícia? O senhor quer um escândalo e um inquérito sobre assassinato. O senhor quer a convenção estragada e o sistema de imprensa fazendo uma festa sobre astronomia e astrônomos? A morte de Villiers podia bem ser acidental. Ele tinha um coração doente. Qualquer um, dentre vocês, que estava lá pode bem ter agido sob um impulso. Pode não ter sido crime premeditado. Se quem quer que tenha sido devolver o negativo, podemos evitar muita complicação. Mesmo para o criminoso? Perguntou Taliaferro. Monday deu de ombros. Pode haver problemas para ele. Não prometerei imunidade. Mas, qualquer que seja o problema, não será uma desgraça pública nem prisão perpétua, como pode acontecer se a polícia for chamada. Silêncio. É um de vocês 3, disse Monday. Silêncio. Acho que posso perceber o raciocínio original do culpado. Continuou Monday. O trabalho seria destruído. Somente nós 4 sabíamos da transferência da massa e somente eu vi a demonstração. Além do mais, vocês tinham apenas a palavra dele. A palavra de um louco talvez, de que eu o havia visto. Com Villiers morto de colapso do coração e o trabalho desaparecido, seria fácil acreditar na teoria do Dr. Rigeiro de que não havia transferência da massa nem nunca houvera. Passado 1 ano ou 2, nosso criminoso, de posse dos dados da transferência da massa, poderia revelá-lo pouco a pouco, montar experiências, publicar trabalhos cuidadosos e terminar, como aparente descobridor, com tudo o que isto implica em termos de dinheiro e de renome. Mesmo seus próprios colegas de classe não suspeitariam nada. No máximo, acreditariam que o antigo caso com Villiers o havia inspirado a começar investigações no campo. Nada mais. Monday olhou firmemente um rosto após outro. Mas nada disso funcionará agora. Qualquer um dentre vocês 3 que aparecer com a transferência da massa estará se proclamando o criminoso. Eu vi a demonstração, sei que é legítima, sei que um de vocês possui um registro do trabalho. A informação é inútil para Voaz. Desistam então. Silêncio. Monday andou até a porta e virou-se outra vez. Eu gostaria que vocês estivessem aqui quando eu voltasse. Não vou demorar. Espero que o culpado aproveite o intervalo para reconsiderar. Se ele estiver com medo de que uma confissão o fará perder o emprego, deixe-me lembrar-lhe que uma sessão com a polícia pode fazê-lo perder a liberdade e custar-lhe uma psicoprova. Sentiu o peso dos 3 escrutadores, parecia triste e um tanto precisado de sono. Eu desenvolverei estes. Kaunas tentou sorrir. O que acha de darmos uma busca enquanto o senhor vai? Apenas um de vocês tem motivo para tentá-lo, disse Monday. Acho que posso confiar nos 2 inocentes para controlar o terceiro, nem que seja como autoproteção. Ele saiu. Eram 5 da manhã. Rigeiro olhou para o relógio indignado. Que inferno! Quero dormir. Nós podemos nos enroscar por aqui, disse Taliaferro filosoficamente. Alguém está planejando uma confissão? Kaunas desviou os olhos e Rigeiro franziu os lábios. Não acredito. Taliaferro fechou os olhos, encostou a grande cabeça na cadeira e disse com voz cansada. Lá na lua, eles estão na estação de férias. Tivemos uma noite de 2 semanas e, então, sempre ocupados. Depois, há 2 semanas de sol e não há nada mais que cálculos, correlações e sessões de correção. Este é que é o tempo duro. Eu o detesto. Se houvesse mais mulheres, se eu pudesse arranjar algo permanente. Num sussurro, Kaunas falou sobre o fato de que ainda era impossível ter todo o sol acima do horizonte e sob a mira do telescópio em Mercúrio. Mas, com mais outros 3 quilômetros de trilha que seriam feitos logo para o observatório, mover toda a coisa, sabe, com forças tremendas envolvidas, com energia solar usada diretamente, poder-se-ia conseguir. Seria conseguido. Mesmo Rigeiro consentiu em falar de séries, depois de ouvir o longo murmúrio das outras vozes. Havia lá o problema do período de rotação de 2 horas, que significava que as estrelas disparavam pelo céu numa velocidade angular 12 vezes maior do que na Terra. Uma rede de 3 raios de luz, 3 radioscópios,
3 de cada coisa captavam os campos de estudo de um em um, à medida que passavam girando. Você poderia usar um dos polos? Perguntou Kaunas. Você está pensando em Mercúrio e no Sol, disse Riger com impaciência. Mesmo nos polos o céu ainda gira e a metade dele ficaria escondida para sempre. Agora se Ceres mostrasse apenas uma face para o Sol, como Mercúrio, teríamos um céu em noite permanente, com as estrelas rodando vagarosamente uma vez em 3 anos. O céu clareou e amanheceu lentamente. Talhaferro estava quase dormindo, mas se mantinha semiconsciente com firmeza. Ele não podia cair no sono e deixar os outros acordados. Cada um dos 3, refletiu, estava pensando. Quem? Quem? Exceto o culpado, naturalmente. Os olhos de Talhaferro se abriram rápidos quando Mandei entrou novamente. O céu, visto pela janela, tinha ficado azul. Talhaferro estava contente pelo fato de a janela estar fechada. O hotel tinha ar-condicionado, naturalmente, mas as janelas deviam ser abertas durante as estações frescas do ano pelos terrestres, que amavam a ilusão de ar fresco. Talhaferro, com o vácuo da lua na cabeça, tremeu de desconforto mesmo à simples ideia. Algum de vocês tem algo a dizer? Indagou Mandei. Eles o fitaram firmemente. Riger balançou a cabeça. Revelei o filme de seus escrutadores, cavalheiros, informou Mandei, e vi os resultados. Ele sacudiu os escrutadores e tiras de filme revelado sobre a cama. Nada. Terão trabalho para retirar o filme, temo. Por isso me desculpo. E, agora, ainda há a questão do filme perdido. Se há, disse Riger, e bocejou prodigamente. Sugiro que desçamos para o quarto de Villiers, cavalheiros, falou Mandei. Kaunas pareceu assustado. Isso é psicologia. Trazer o criminoso ao local do crime e o remorso arrancará uma confissão dele, disse Talhaferro. Uma razão menos melodramática, retrucou Mandei. É que eu gostaria que os 2 inocentes dentre vocês me ajudassem a encontrar o filme perdido do trabalho de Villiers. O senhor acha que está aqui? Perguntou Riger em desafio. Possivelmente. É um começo. Nós podemos depois revistar cada um de seus quartos. O simpósio de astronáutica não começa antes de amanhã às 10 horas. Temos tempo. E depois disso? Talvez tenha que ser a polícia. Entraram cuidadosamente no quarto de Villiers. Riger estava vermelho, Kaunas pálido. Talhaferro tentava permanecer calmo. Na noite passada, eles o haviam visto sob uma luz artificial, com Villiers raivoso e desgrenhado, agarrando seu travesseiro, encarando-os e ordenando-lhes que saíssem. Agora, havia o odor, sem cheiro, da morte. Mandei ajustou o polarizador da janela para deixar que a luz entrasse, afastando bastante, de modo que o sol de leste penetrasse. Kaunas levantou o braço para cobrir os olhos e gritou: o sol! De um modo que todos gelaram. O rosto de Kaunas revelava terror tal, como se tivesse lançado um olhar que o cegasse ao seu sol de Mercúrio. Talhaferro pensou em sua própria reação perante a possibilidade de ar puro e seus dentes rangeram. Estavam todos contorcidos pelos seus 10 anos de ausência da Terra. Kaunas correu para a janela, tateando em busca do polarizador, e então se ouviu sua respiração num grande suspiro. Mandei andou para seu lado. Que aconteceu de errado? E os outros 2 o acompanharam. A cidade se estendia abaixo deles lá fora no horizonte de pedra e tijolo, banhada pelo sol nascente, com as partes ensombreadas voltadas para eles. Talhaferro lançou-lhe um olhar furtivo e incomodado. Kaunas, aparentemente contraído além do ponto em que poderia gritar, fitava alguma coisa muito mais próxima. Ali, na murada externa da janela, estava uma tira de 2,5 centímetros de comprimento de um filme branco acinzentado, e sobre ele batiam os primeiros raios do sol nascente. Mandei, com um grito zangado e incoerente, escancarou a janela e o apanhou. Protegeu-o na concha da mão, com os olhos quentes e vermelhos. Esperem aqui! Exclamou. Não havia nada a dizer. Quando Mandei saiu, sentaram-se e entreolhararam-se com ar estúpido. Mandei voltou em 20 minutos. Falou calmamente, numa voz que dava a impressão, de alguma forma, que estava calma apenas por ter ultrapassado o limite da raiva. A tira na fenda não estava superexposta. Descobri algumas palavras. É o trabalho de Villiers. O resto está em ruínas. Nada pôde ser salvo. Foi-se. E agora? Disse Talhaferro. Mandei deu de ombros, cansado. Exatamente agora, não me importo. A transferência da massa se perdeu até que alguém tão brilhante quanto Villiers a descubra outra vez. Vou trabalhar nisso, mas não tenho ilusões quanto à minha própria capacidade. Com tudo desaparecido, suponho que vocês 3 não se importam, culpados ou não. Qual a diferença?
Todo o seu corpo parecia estar perdido, mergulhado no desespero. Mas a voz de Taliaferro soou dura. Agora, espere. A seus olhos, qualquer um de nós três pode ser o culpado. Eu, por exemplo. O senhor é um grande homem no assunto e nunca terá uma boa referência para dar sobre mim. Pode surgir a ideia generalizada de que sou incompetente ou ainda algo pior. Não serei arruinado pela sombra da dúvida. Vamos agora resolver tudo isto. Não sou detetive, disse Mandei cansado. Então, por que não chama a polícia? Espere um pouco, tal. Você está querendo dizer que eu sou culpado? Perguntou Riger. Estou apenas dizendo que sou inocente. Kaunas ergueu a voz com medo. Isto significa a psicoprova para cada um de nós. Pode haver prejuízos mentais. Mandei levantou os braços no ar. Cavalheiros. Cavalheiros. Por favor. Há uma coisa que podemos fazer sem a polícia. E o senhor está certo, Dr. Taliaferro. Seria injusto para o inocente deixar este assunto por aqui. Voltaram-se para ele com expressão de hostilidade. Que é que o senhor sugere? Perguntou Riger. Tenho um amigo chamado Wendell Hurt. Vocês devem ter ouvido falar dele, ou não, mas talvez eu consiga vê-lo esta noite. E se pudermos? Perguntou Taliaferro. A que isto nos leva? Ele é um homem estranho, disse Mandei com hesitação. Muito estranho. E muito brilhante a seu modo. Ele já ajudou a polícia antes e talvez seja capaz de nos ajudar. Edward Taliaferro não pôde evitar seu espanto ao olhar o quarto e seu ocupante. Pareciam existir em isolamento e fazer parte de um mundo irreconhecível. Os ruídos da terra estavam ausentes deste ninho acolchoado e sem janelas. A luz e o ar da terra haviam sido substituídos pela iluminação artificial e o ar-condicionado. Era um quarto grande, sombrio e em desordem. Eles haviam aberto uma trilha no chão até uma poltrona onde arquivos de filmes haviam sido afastados bruscamente e empurrados para um lado numa confusão amorfa. O ocupante do quarto tinha um rosto grande e redondo num corpo curto e rotundo. Ele se movia rapidamente com as pernas curtas, balançando a cabeça quando falava, até que os grossos óculos quase caíssem de uma protuberância totalmente imperceptível que fazia às vezes de nariz. Os olhos, um tanto esbugalhados, com pálpebras grossas, brilhavam para eles com um jeito míope e alegre, enquanto se sentava em sua combinação de mesa e cadeira, iluminado diretamente pela única luz brilhante no quarto. Foram tão gentis em vir, cavalheiros. Por favor, desculpem o estado do quarto. Acenou com os dedos curtos e grossos num gesto largo. Estou ocupado em catalogar os muitos objetos de interesse extraterrológico que acumulei. É uma tarefa tremenda. Por exemplo, deslizou de seu assento, mergulhou numa pilha de objetos ao lado da cadeira e voltou com um objeto cinzento, meio transparente e ligeiramente cilíndrico. Isto, explicou ele, é um objeto calistênico, que pode ser uma relíquia de entidades inteligentes não humanas. Não está resolvido. Não se encontrou mais do que uma dúzia, e este é o mais perfeito espécime singular que conheço. Ele o lançou para um lado e Taliaferro pulou. O homem troncudo olhou em sua direção e disse, não é quebrável. Sentou-se novamente, cruzou os dedos gordos firmemente sobre a barriga, deixando-o subir e descer à medida que respirava. E agora, que posso fazer pelos senhores? Hubert Mandei fazia as introduções e Taliaferro, considerações profundas. Certamente foi um homem chamado Wendell Hurt que escrevera um livro recentemente, intitulado Processos Evolutivos Comparados em Planetas de Oxigênio Aquoso, e certamente este não podia ser o homem. O senhor é o autor dos processos evolutivos comparados, Dr. Hurt? Perguntou Taliaferro. Um sorriso beatífico atravessou o rosto de Hurt. O senhor o leu? Bem, não li. A expressão de Hurt ficou instantaneamente severa. Então devia. Agora mesmo. Aqui, tenho um exemplar. Ele se lançou da cadeira outra vez, mas Mandei gritou. Agora espere, Hurt, primeiro as coisas mais importantes. Isto é sério. Ele virtualmente forçou Hurt a voltar para sua cadeira e começou a falar rapidamente, como se quisesse evitar que qualquer outro assunto viesse à tona. Ele contou toda a história com admirável economia de palavras. Hurt ficou vermelho lentamente, enquanto ouvia. Segurou os óculos e os elevou bem acima do nariz. Transferência da massa. Gritou ele. Eu a vi com meus próprios olhos, disse Mandei. E você nunca me disse. Eu jurei segredo. O homem era esquisito. Expliquei isso. Hurt deu um murro na mesa. Como pôde deixar que uma descoberta como esta permanecesse propriedade de um excêntrico? Mandei? Deveria ter sido forçado a revelar o conhecimento disso pela psicoprova, caso fosse necessário. Isso o mataria, protestou Mandei.
Mas Urt balançava-se para a frente e para trás com as mãos firmes contra o rosto. Transferência da massa. A única forma para um homem decente e civilizado poder viajar. A única forma possível. A única forma concebível. Se eu soubesse. Se eu pudesse ter estado lá. Mas, o hotel está a quase 50 quilômetros de distância. Riger, que escutava com expressão de aborrecimento, se interpôs. Acho que há uma linha de voo direto para a Convention Hall. Poderia tê-lo levado até lá em 10 minutos. Urt se esticou e olhou para Riger estranhamente. As faces incharam. Deu um salto, ficou de pé e fugiu do quarto. Que diabo aconteceu? Perguntou Riger. Mandei, murmurou. Maldito, eu devia tê-los avisado. Deck. O Dr. Urt não viaja em nenhum tipo de veículo. É uma fobia. Ele anda somente a pé. Kaunas pestanejou confuso. Mas é um extraterrologista, não é? Um perito em formas de vida de outros planetas. Talhaferro havia se levantado e estava agora diante de uma lente galáctica num pedestal. Fitou o brilho profundo dos sistemas de estrelas. Nunca vira lente tão grande e tão trabalhada. Ele é extraterrologista, sim, mas nunca visitou nenhum dos planetas nos quais é perito, e nunca o fará, disse Mandei. Em 30 anos, nunca esteve a mais de poucos quilômetros de seu quarto. Riger riu. Mandei retrucou zangado. Você pode achar engraçado, mas eu gostaria que fosse cuidadoso com o que diz quando o Dr. Urt voltar. Urt apareceu um minuto depois. Minhas desculpas, cavalheiros, disse num suspiro. E agora vamos ao nosso problema. Talvez algum de vocês queira confessar. Os lábios de Talhaferro torceram-se amargamente. Este extraterrologista troncudo e introvertido era formidável bastante para forçar uma confissão de qualquer um. Felizmente, não haveria necessidade dele. Dr. Urt, o senhor está ligado à polícia? Perguntou Talhaferro. Um certo ar de presunção pareceu dominar o rosto vermelho de Urt. Não tenho qualquer ligação oficial, Dr. Talhaferro, mas minhas relações oficiosas são realmente muito boas. Nesse caso, vou lhe dar algumas informações que o senhor pode levar à polícia. Urt encolheu a barriga e puxou a fralda da camisa. Ela se soltou e vagarosamente ele limpou os óculos com ela. Quando acabou e os encarapitou precariamente sobre o nariz outra vez, perguntou: E qual é? Eu lhe direi quem estava presente quando Villiers morreu e quem escrutou seu trabalho. O senhor resolveu o mistério? Pensei nisso o dia inteiro. Acho que resolvi. Talhaferro estava bem satisfeito com a sensação que criará. Bem, então. Talhaferro respirou fundo. Aquilo não seria fácil de fazer, embora tivesse planejado tudo durante horas. O homem culpado, disse ele, é obviamente o Dr. Hubert Mandei. Mandei encarou Talhaferro com uma indignação repentina e sufocante. Olha aqui, doutor, começou em voz bem alta, se o senhor tem alguma base. A voz de tenor asterisco de Urt derramou-se sobre a interrupção. Deixe-o falar, Hubert, vamos ouvi-lo. Você suspeitou dele e não há lei que o proíba de suspeitar de você. Mandei ficou em silêncio e mal-humorado. Talhaferro, não permitindo que sua voz falhasse, disse: É mais do que simples suspeição, Dr. Urt. A evidência é perfeitamente clara. 4 de nós sabíamos da transferência da massa, mas somente um de nós, o Dr. Mandei, tinha realmente visto a demonstração. Ele sabia que era um fato. Ele sabia que existia um trabalho sobre o assunto. Nós 3 sabíamos apenas que Villiers era mais ou menos desequilibrado. Oh, podíamos ter pensado que havia apenas uma chance. Nós o visitamos às 11, acho, apenas para verificar isso, embora nenhum de nós tenha falado a respeito, mas apenas se comportou da maneira ainda mais louca. Verifique então o conhecimento especial e o motivo no lado de Mandei. Agora, Dr. Urt, visualize uma coisa a mais. Quem quer que seja que confrontou Villiers à meia-noite, viu-o ter o colapso, e escrutou seu trabalho, vamos mantê-lo anônimo por um momento. Deve ter ficado terrivelmente assustado ao ver Villiers aparentemente reviver outra vez e ouvi-lo falar ao telefone. Nosso criminoso, no pânico do momento, percebeu uma coisa. Ele precisava livrar-se da única peça de evidência material incriminadora. Ele tinha que se livrar do filme não desenvolvido do trabalho e tinha de fazê-lo de modo tal que seguramente não fosse descoberto, de modo que pudesse recuperá-lo ainda uma vez, caso permanecesse insuspeito. O parapeito exterior da janela era o ideal. Rapidamente, abriu a janela de Villiers, colocou a tira de filme do lado de fora e saiu. Agora, mesmo que Villiers sobrevivesse ou mesmo que seu telefonema trouxesse resultados, seria apenas a palavra de Villiers contra a sua, e seria fácil mostrar que Villiers estava desequilibrado. Talhaferro fez uma pausa triunfante. Isto seria irrefutável.
Wendelwurt piscou para ele e mexeu os polegares das mãos cruzadas, de modo a tocar-lhe a camisa. E o significado de tudo isto? O significado é que a janela foi aberta e o filme colocado ao ar livre. Agora, Riger viveu 10 anos em Ceres, Kaunas em Mercúrio, eu na Lua, excetuando pequenas saídas, não muitas. Nós comentamos ontem muitas vezes sobre a dificuldade de se aclimatar à Terra. Nossos mundos de trabalho são objetos sem ar. Nós nunca saímos ao ar livre sem roupa especial. Expor-nos ao espaço aberto é impensável. Nenhum de nós poderia ter aberto a janela sem uma intensa luta interior. O Dr. Manday, entretanto, tem vivido exclusivamente na Terra. Abrir uma janela, para ele, é somente questão de esforço muscular. Ele poderia fazê-lo. Nós, não. Ergo, ele o fez. Taliaferro tornou a sentar-se e sorriu levemente. Espaço. É isto. Gritou Riger com entusiasmo. Não é nada disso absolutamente, rosnou Manday, levantando meio corpo como se estivesse tentado a se lançar sobre Taliaferro. Nego toda essa trama miserável. O que me dizem da gravação que tenho do chamado telefônico de Villiers? Ele usou as palavras colega de classe. Toda a gravação torna tudo claro. Ele estava morrendo, disse Taliaferro. Muito do que ele disse o senhor admitiu que estava incompreensível. Eu lhe pergunto, Dr. Manday, sem ter ouvido a gravação, se não é verdade que a voz de Villiers está irreconhecível pela distorção. Bem, balbuciou Manday, confusamente. Tenho certeza de que está. Não há razão para se supor, então, que o senhor não tenha montado a gravação antes e completado com a danada expressão colega de classe. Meu Deus, como saberia eu que havia colegas de classe na convenção? Como saberia que eles sabiam da transferência da massa? Perguntou Manday. Villiers podia ter lhe contado. Presumo que o tenha feito. Agora, veja, disse Manday, vocês três viram Villiers vivo às 11. O examinador médico, vendo o corpo de Villiers pouco depois das 3 horas da manhã, declarou que estava morto havia 2 horas no mínimo. Isso era certo. A hora da morte foi, entretanto, entre 11 horas da noite e 1 hora da manhã. Eu estava numa conferência tardia na última noite. Posso provar minhas andanças, quilômetros de distância do hotel, entre 10 e 2, com uma dúzia de testemunhas, de nenhuma das quais ninguém pode duvidar. Isso é o bastante para vocês? Taliaferro parou um momento. E continuou teimosamente. Mesmo assim. Suponho que volte para o hotel às 2h30. O senhor foi ao quarto de Villiers para discutir sobre sua palestra. Encontrou a porta aberta, ou tinha uma duplicata. De qualquer modo, o senhor o encontrou morto. Aproveitou-se da oportunidade para escrutar o trabalho. E se ele já estava morto e não podia dar telefonemas, por que eu iria esconder o filme? Para evitar suspeitas. O senhor pode ter uma segunda cópia do filme segura sob sua proteção. Quanto a isto, nós temos apenas sua palavra de que o trabalho estava destruído. Basta. Basta. Gritou Urt. É uma hipótese interessante, Dr. Taliaferro, mas cai no chão devido ao próprio peso. Taliaferro olhou-o com desdém. É a sua opinião talvez, seria a opinião de qualquer um. Qualquer um, isto é, com o poder do pensamento humano. Não vê que Hubert Manday fez demais para ser o criminoso. Não, disse Taliaferro. Wendelwurt sorriu benignamente. Como um cientista, Dr. Taliaferro, o senhor sabe indubitavelmente como não se apaixonar por suas próprias teorias com o sacrifício de fatos e de raciocínios. Dê-me o prazer de se comportar, de modo semelhante, como um detetive. Considerando que o Dr. Manday tenha provocado a morte de Villiers e fraudado um álibi, ou que ele tenha encontrado Villiers morto e tirado vantagem disso, como teria tido pouca coisa que fazer? Por que escrutar o trabalho ou mesmo pretender que alguém o tenha feito? Ele poderia simplesmente apanhar o trabalho. Quem mais sabia de sua existência? Ninguém, na verdade. Não havia nenhuma razão para pensar que Villiers havia contado a alguém mais. Villiers era patologicamente secreto. Teria havido só razão para pensar que ele não contará a ninguém. Ninguém sabia que Villiers faria uma palestra, exceto o Dr. Manday. Não fora anunciada. Nenhum programa foi publicado. O Dr. Manday poderia ter saído com o trabalho em completo segredo. Mesmo que houvesse descoberto que Villiers falará com seus colegas de classe sobre o assunto, o que é que tem? Qual a evidência que eles teriam, se tinham apenas a palavra de alguém que eles mesmos estavam prontos a considerar louco? Em vez disso, ao anunciar que o trabalho de Villiers fora destruído, ao declarar que sua morte não fora inteiramente natural, ao procurar uma cópia escrutada do filme. Em resumo, por tudo que o Dr. Manday fez, ele levantou uma suspeita que somente ele poderia ter levantado, quando podia apenas permanecer quieto para ter cometido um crime perfeito.
Se ele fosse o criminoso, seria a pessoa mais estúpida, mais colossalmente obtusa que jamais conheci. E o Dr. Monday, afinal, não é nada disso. Taliaferro ficou pensativo, mas não encontrou nada para dizer. Então quem o fez? Interrogou Riger. Um de vocês três, é claro. Mas qual? Oh, é claro também. Eu soube qual de vocês era o culpado desde o momento em que o Dr. Monday completou o relato dos acontecimentos. Taliaferro olhou para o gordo extraterrologista com desgosto. O blefe não o amedrontava, mas afetava os outros dois. Os lábios de Riger estavam salientes e o queixo de Kaunas havia caído imbecilmente. Pareciam dois peixes fora d'água. Qual dos dois então? Diga-nos. Urt piscou. Primeiramente, quero deixar perfeitamente claro que o importante é a transferência da massa. Ainda se pode recuperá-la. Monday, franzindo a testa, perguntou queixosamente: que diabo você está dizendo, Urt? O homem que escrutou o trabalho, provavelmente olhou para o que estava escrutando. Duvido que ele tivesse tido tempo ou presença de espírito para lê-lo, se o fez, duvido que pudesse lembrar-se agora, conscientemente. Entretanto, há a psicoprova. Se ele ao menos deu uma olhada no trabalho, o que foi impingido à sua retina poderia ser testado. Houve um movimento de tensão. Não é preciso ficar com medo da psicoprova, atalhou Urt prontamente. Usando-a devidamente, é muito segura, particularmente se a pessoa se oferece voluntariamente. Há prejuízos usualmente quando resistência desnecessária, uma espécie de violência mental, sabe? Assim, se a pessoa culpada confessar voluntariamente, colocar-se em minhas mãos. Taliaferro riu. O barulho repentino soou estridentemente no silêncio do quarto sombrio. A psicologia estava tão transparente e sem artimanhas. Wendell Urt mostrou-se quase assustado com a reação e encarou Taliaferro firmemente por cima dos óculos. Tenho bastante influência na polícia para manter a prova inteiramente secreta. Eu não fiz, disse Riger selvagemente. Kaunas balançou a cabeça. Taliaferro desdenhou qualquer resposta. Urt suspirou. Então, terei que apontar o homem culpado. Será traumatizante. Fará as coisas mais difíceis. Apertou o cinto firmemente. O Dr. Taliaferro indicou que o filme estava escondido na beirada exterior da janela, de modo que não fosse descoberto e nada sofresse. Concordo com ele. Obrigado, disse Taliaferro secamente. Entretanto, por que alguém haveria de pensar que o parapeito externo de uma janela seria esconderijo particularmente seguro? A polícia certamente olharia lá. Mesmo na ausência da polícia, seria descoberto. Quem consideraria qualquer coisa fora de um edifício como particularmente segura? Certamente alguém que viveu longo tempo no mundo sem ar e acabou por concluir que ninguém sai de um lugar fechado sem maiores precauções. Para alguém na Lua, por exemplo, qualquer coisa escondida fora de uma casa lunar estaria comparativamente segura. Os homens se aventuram a sair somente em raras ocasiões e somente para assuntos específicos. Então, ele superaria o incômodo de abrir uma janela e se expor ao que subconscientemente consideraria um vácuo por causa de um esconderijo seguro. O pensamento reflexo, fora de uma estrutura habitada, é seguro, faria tudo. Taliaferro disse entre dentes: por que o senhor mencionou a Lua, Dr. Urt? Urt falou brandamente. Apenas como exemplo. O que eu disse até agora se aplica a vocês três. Mas, agora, vem o ponto crucial, o assunto do fim da noite. Taliaferro franziu as sobrancelhas. O senhor quer dizer a noite em que Villiers morreu? Quero dizer qualquer noite. Vejam agora, mesmo tendo como garantia que o parapeito exterior de uma janela fosse esconderijo seguro, qual de vocês seria maluco bastante para considerá-lo esconderijo seguro de um pedaço de filme não exposto? Filmes escrutados não são muito sensíveis, certamente, e são feitos para serem desenvolvidos sob todos os tipos de condições adversas. A iluminação difusa da noite não os afetaria seriamente, mas a luz difusa do dia os estragaria em poucos minutos, e a luz solar direta os arruinaria imediatamente. Todo mundo sabe. Continue, Urt. Aonde quer chegar? Interrogou Monday. Você está tentando apressar-se, disse Urt fazendo cara feia. Quero que vocês vejam isto claramente. O criminoso queria, acima de tudo, manter o filme seguro. Era a única recompensa de supremo valor para ele mesmo e para o mundo. Porque ele o colocaria onde seria inevitavelmente deteriorado quase imediatamente pelo sol da manhã. Apenas porque não esperava que o sol da manhã viesse jamais. Pensou que a noite, por assim dizer, era imortal. Mas as noites não são imortais. Na Terra, morrem e dão lugar ao dia. Mesmo a noite polar de 6 meses é uma noite que morre eventualmente. As noites em Ceres duram apenas 2 horas, as noites na Lua duram 2 semanas.
São também noites que morrem, e os doutores Taliaferro e Riger sabem que o dia sempre vem. Kaunas levantou-se. Mas espere. Wendell Hurto fitou diretamente. Não há mais necessidade de esperar, Dr. Kaunas. Mercúrio é o único objeto, considerado no Sistema Solar, que mostra apenas uma face para Sol. Mesmo considerando as oscilações, 3/8 de sua superfície estão no escuro total e nunca veem o Sol. O observatório polar está na margem deste lado escuro. Durante 10 anos, o Senhor se acostumou ao fato que as noites são imortais, que uma superfície no escuro permanece eternamente na escuridão, e então o Senhor confiou o filme não exposto à noite da Terra, esquecendo-se, na sua agitação, que as noites devem morrer. Kaunas se adiantou. Espere. Hurto estava inexorável. Contaram-me que, quando Mandei ajeitou o polarizador no quarto de Villiers, o Senhor gritou na luz do sol. Foi o seu temor enraizado do Sol de Mercúrio, ou a compreensão repentina do que a luz do Sol significava para seus planos. O Senhor avançou. Foi para ajeitar o polarizador, ou para olhar o filme estragado. Kaunas caiu de joelhos. Eu não pretendia. Eu queria falar com ele, apenas falar com ele, e ele gritou e teve o colapso. Pensei que estivesse morto, e o trabalho estava sob seu travesseiro, e tudo então se seguiu. Uma coisa levou a outra, antes que eu percebesse, não podia mais sair daquilo. Mas eu não pretendia. Juro. Tinham formado um semicírculo em torno dele, e Wendell Hurto olhou para o choroso Kaunas com pena. Uma ambulância veio e se foi. Taliaferro finalmente conseguiu falar com Mandei duramente. Espero, Senhor, que não haverá maus sentimentos pelas coisas ditas aqui. E Mandei responderá também duramente. Acho que o melhor a fazer é esquecermos, o máximo possível, tudo o que aconteceu durante as últimas 24 horas. Eles estavam à saída da porta, prontos para partir. Wendell Hurto baixou o rosto sorridente e disse: "Há a questão de meus honorários, sabem?" Mandei olhou para ele com expressão de espanto. "Não é dinheiro", explicou Hurto. "Mas, quando a primeira estação de transferência da massa para seres humanos for estabelecida, quero uma viagem garantida para mim imediatamente." Mandei continuou a fitá-lo com espanto. "Agora, espere. As viagens no espaço cósmico são muito longas." Hurto balançou rapidamente a cabeça. "Não no espaço cósmico. Absolutamente. Eu gostaria de ir até Lower Falls, New Hampshire." "Está bem. Mas por quê?" Hurto ergueu a cabeça. Para surpresa de Taliaferro, o rosto do extraterrologista apresentava expressão igualmente de timidez e ansiedade. "Uma vez, há muito tempo atrás", disse Hurto, "conheci lá uma garota. Faz muitos anos, mas, às vezes, penso." Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.